E aí pessoal, beleza? Aqui eu venho trazer mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje vamos para a segunda parte da análise da carretilha Aurora, modelo que eu mostrei para vocês no último vídeo, e hoje vamos conhecer todos os detalhes da mecânica desse equipamento. Lembrando, quem tiver interesse em comprar essa carretilha, o link vai estar aqui embaixo na descrição, e quando você compra através dos nossos links, você contribui para que o canal continue produzindo esse tipo de conteúdo, beleza? Então dá uma força pra gente aí. Mais uma vez gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado ao Leonardo, que comprou e mandou essa carretilha pra gente, justamente para fazer esse conteúdo aqui pro canal. Léo, mais uma vez muito obrigado, meu amigo. Pessoal, então vamos lá. Vamos começar desmontando a nossa Aurora, pra gente conhecer todos os detalhes desse equipamento. Vamos começar tirando aqui então a manivela. Algumas partes desse vídeo serão aceleradas, para que ele não fique muito longo, né? Normalmente já fica mesmo, tem coisa que não dá para evitar, mas o que eu puder diminuir no tamanho, eu vou fazer para facilitar para vocês. Embora a gente saiba que quem tenha real interesse em conhecer o equipamento, não vá se importar com o comprimento do vídeo, né? Então aqui nós temos, ó, a manivela feita de alumínio, inclusive uma manivela bem leve, tá pessoal? Ela é bem aliviada, então ela é bem levinha. Abaixo da manivela nós temos uma arruela curvada. A estrela de fricção, como eu já comentei lá no primeiro vídeo, é feita de alumínio e muito bonita por sinal, e a rosca é diretamente nela. Abaixo aqui já saiu uma arruelinha fininha, um mecanismo que trabalha em conjunto com a estrela para fazer o clique, né, que seria o ponto a ponto. Aqui as duas arruelas com barriga e as duas estão com a barriga para baixo, tá? As duas estão no mesmo sentido, ó. As duas estão no mesmo sentido. Na hora que a gente for montar, vamos colocar do mesmo jeito, tá pessoal? Abaixo delas, mais uma arruela tradicional e fininha. Aqui no botão da sintonia fina nós temos apenas aqui uma bucha de fibra, e abaixo dela nós temos uma buchinha, uma espécie de um calço que é feito de borracha. O pino que faz atrito com o carretel, nós temos um parafuso aqui na parte de dentro. Lembrando, essa carretilha tem chassi em alumínio, então os parafusos que vierem de fora para dentro vão ter rosca fina. O parafuso que vem de dentro para fora vai ter rosca grossa, porque isso aqui é plástico, grafite, carbono, então sempre vai ser rosca grossa, tá? Então nós temos somente um parafuso com a rosca grossa e temos aqui mais 3 parafusos com a rosca fina. Mais um parafuso com a rosca fina do mesmo tamanho e mais um parafuso com a rosca fina também do mesmo tamanho. Então é mais tranquilo, como são todos iguais. Na hora que você for desmontar e for remontar, você não vai ter dor de cabeça, né? Caso você erre a posição, o lugar dos parafusos. Aqui do lado de fora do antirreverso nós temos o rolamento de apoio do eixo da manivela, a bucha do antirreverso. O rolamento de antirreverso é tradicional. O rolamento de apoio do pinhão, que fica aqui na sintonia fina, ele deve ser removido por dentro. Aqui nós temos um pinhão tradicional, feito de latão, né? Aquele pinhão bem comprido, semelhante ao da Falcon. O suporte de pinhão, ele é simples, também semelhante ao da Falcon, da Red Fox, da John Cool Captain, de alguns modelos da Saint, como a Visio 12000, Visio 8000. Alguns modelos da Maruri também, tá? Ele é todo feito de plástico, que para mim é um ponto, entre aspas, negativo. Negativo eu digo porque seria melhor, é melhor quando ele vem com o reforço. Embora muitas carretilhas venham com essa peça toda feita em plástico mesmo, tá? Então aqui nós temos, ó, esse é o primeiro disco do freio, que seria um disquinho feito de alumínio. Abaixo dele nós temos esse disco de aço com um formatinho diferente, que eu já vou comentar para vocês. O primeiro disco de carbono, que é um pouquinho menor. O segundo disco de aço, que também tem um formato diferente, que eu vou falar para vocês o porquê. O segundo disco de carbono. O terceiro disco de aço. O terceiro disco de carbono. Logo após vem a coroa. O quarto disco de carbono. E abaixo dele vem a catraca, que é responsável por fazer o gatilho subir. Uma coisa que eu não comentei com vocês lá no primeiro vídeo sobre ela é sobre o drag clicker, né? Essa carretilha tem aquele sinal de tomada de linha
E o sistema dela é semelhante ao das carretilhas da Marine, o que eu particularmente gosto bastante. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vamos colocar a coroa aqui. A gente coloca esse disco e coloca esse por cima, ó. Vamos rodar aqui a coroa para vocês ouvirem o barulho, ó. Vejam, o barulho é exatamente igual ao das carretilhas da Marine. A coroa dela é feita de latão e inclusive é uma coroa bem semelhante à da Falcon. Ó, vamos ver aqui. Elas têm o mesmo tamanho. Vamos ver a quantidade de dente, aparentemente é a mesma coisa, porque todos eles se alinharam. A diferença é o seguinte, aqui na parte de dentro, nós temos um degrauzinho um pouquinho mais largo aqui na coroa da Aurora, e que na coroa da Falcon esse degrauzinho ele é um pouquinho mais estreito. Aqui as torrezinhas que seguram o suporte do pinhão são feitas de metal, como podem ver. É uma peça única, né, parafusada aqui, o que para mim é um ponto bastante positivo. Eu sempre comento isso nos vídeos, porque eventualmente pode acontecer dessas peças serem fixas no chassi da carretilha. Claro que não um chassi de alumínio, né? Seria mais difícil quebrar. Mas geralmente em carretilhas que tem o corpo de grafite, de plástico ou até mesmo de carbono, quando essas peças são fixas, é muito mais fácil elas serem danificadas e a gente acabar perdendo o corpo da carretilha justamente por causa disso. Então aqui basicamente, se acontecer, que eu acho que nunca vai acontecer, dessa peça estragar, a gente basicamente solta elas aqui, compra outra igual e coloca no lugar e o problema está resolvido. A lubrificação dela veio bem legal, bem feitinha. Aqui nós temos o rolamento de apoio do pinhão. Não julgo necessário tirar eles, porque vocês já sabem que eles estão aqui. O mecanismo do gatilho aqui ele é feito de aço. O gatilho é parafusado por dentro, semelhante ao que já acontece na Falcon também. Esse bloco redondinho aqui na parte de cima é feito de plástico, também já acontece em 90% das carretilhas. E o braço articulado, que é responsável por fazer o gatilho subir, ele é feito daqueles materiais que seria uma liga mais leve, né? Não é um material tão resistente, mas como ele trabalha em conjunto com esse disquinho, com essa catraca, que é feita em alumínio, o que teoricamente é um material até mais frágil do que esse bracinho, então a gente não vai ter um problema, pelo menos a curto prazo. Vamos tirar aqui o eixo da manivela. Inclusive não falei, mas esse eixo é feito de alumínio e ele tem um furinho aqui no meio que vai até lá embaixo no fundo dele, tá? Temos um rolamento aqui na parte de baixo, bem tradicional também. Isso aí já não é muito mais novidade pra gente. Os dois parafusinhos que seguram a engrenagem são de rosca fina, justamente pelo fato que eles ficam parafusados, né, no chassi, que é feito de alumínio. A carenagem frontal aqui é feita de plástico. Pessoal, vamos desmontar aqui o nosso guia de linha. Uma coisa que eu percebo aqui é o seguinte: o chassi dessa carretilha, mesmo estando praticamente desmontado como ele está, ele é bem pesado. A maior parte do peso dessa carretilha está no chassi. Geralmente a gente pega uma carretilha para desmontar, depois de toda desmontada, né, o chassi é bem levinho. Aqui não. Nesse caso aqui o chassi dela é bem pesado mesmo. Vamos tirar aqui, ó, pra gente ver. Então aqui nós temos, ó, a capa do eixo sem fim, como eu já comentei no outro vídeo, ela é feita toda de plástico mesmo. Ela tem um encaixe desse lado e o furinho dela aqui é mais estreitinho, porque essa pontinha do eixo fica apoiada lá. Ou seja, nós não temos buchas, nós não temos rolamentos e também não temos a possibilidade de adicionar nem bucha nem rolamento. E desse lado aqui, pessoal, a gente já tem uma buchinha, ó, uma buchinha bem estreitinha, tá, bem pequenininha. Então aqui nós já conseguimos, caso alguém queira colocar um rolamento, nós já temos a possibilidade. Inclusive vou passar para vocês a medida dessa bucha, para que caso alguém compre essa carretilha e tenha interesse em melhorar ela, já fique sabendo. Então aqui nós temos, ó, 7, 2 de largura e aqui o eixo mede 4 milímetros. Então seria melhor que aqui nós pudéssemos colocar um rolamento ou uma bucha, mas é menos pior que a gente já tenha uma bucha desse lado, porque pelo menos a gente tem a possibilidade de trocar e colocar um rolamento caso a gente julgue necessário, né? O rolamento de apoio do pinhão que fica na sintonia fina
tem as medidas de 10 por 4. Vamos medir aqui no pinhão que é mais fácil. Por 5. Tá? Então, se alguém quiser trocar, caso tenham problemas, já fica sabendo as medidas. O rolamento inferior de apoio do eixo da manivela, ele mede 9 por 3 e o furo dele 5 milímetros. O rolamento superior de apoio da manivela mede 14 milímetros por fora, 8 milímetros por dentro e 4 milímetros de largura. O rolamento fixo do carretel mede 10 milímetros por fora, o furo mede 5 milímetros e a altura do rolamento é de 4 milímetros. O rolamento da tampa mede 10 milímetros por fora, o furo mede 3 milímetros e a largura do rolamento 4 milímetros. Aqui na manivela nós temos duas considerações a fazer. Nós temos os pegadores que são rebitados, ou seja, se você comprar essa carretilha, você não pode trocar esses pegadores, a não ser que você solte esse pino, compre outro e coloque aqui no lugar. Então existe essa possibilidade. E a segunda observação é o seguinte: como ele é rebitado, nós não conseguimos ter muita precisão sobre o que a gente vê lá debaixo da cabeça do rebite. Mas pelo que eu vejo aqui, nós não temos rolamentos nos pegadores, tá? Aparentemente é bucha, existe aqui uma leve folguinha, então é mencionado pra gente que ela tenha 11 rolamentos. Essa informação acaba não sendo verídica. Nós temos aqui, ó, 1 que é o interno do pinhão, 2 que é o externo do pinhão, 3 que é o externo do eixo da manivela, 4 que é o interno do eixo da manivela, 5 que é o fixo no carretel, 6 que é o fixo da tampa. Aqui no eixo sem fim nós temos uma bucha, então não conta como rolamento. Temos o antirreverso que também não conta como rolamento, porque ele vem no mais 1, então seria 11 mais 1. Então nós temos 6. Se a gente tivesse 2 em cada pegador, seriam 10. Se a gente tivesse mais 1 aqui no eixo sem fim, seriam 11. Então aí sim teríamos 11 rolamentos mais o antirreverso. Então é uma informação errada. Não sei falar para vocês se isso é feito de forma proposital ou se a pessoa, a loja, a empresa que revende, que remarca e revende essas carretilhas não tem conhecimento disso, tá? Então fica a dúvida aí, eu não sei, não tenho certeza, então eu não posso afirmar para vocês que é uma ou outra coisa. Mas enfim, vamos falar aqui então sobre o geral dessa carretilha. Vamos deixar de fora a ausência aqui dos rolamentos, porque isso aqui é uma coisa um pouco fora da curva. Vamos falar sobre mecânica de pontos positivos e pontos negativos. Eu achei o chassi dessa carretilha excelente, extremamente bem feito. O chassi tem um acabamento muito legal, apesar de ter aqui um pequeno defeitinho na pintura, mas o acabamento do chassi em si é perfeito. Ele é extremamente reforçado, muito bem feito. A gente percebe isso logo pelo peso. É claro que não é uma regra sobre equipamento ser pesado e ser bom ao mesmo tempo, mas nesse caso aqui a gente tem essa confirmação. Ele é pesado e ele é bom, tá? Muito bom mesmo. Os rolamentos dela, nós não temos informação sobre marca. Também não posso afirmar para vocês, porque nós não temos como comprovar a autenticidade ou a origem desses rolamentos. Me parecem ser rolamentos bons, tá? Os rolamentos do carretel são rolamentos muito soltos, rolamentos muito eficientes, então eu acredito que sejam sim rolamentos NMB. O da tampa, como eu comentei lá no primeiro vídeo dela, vem com a marquinha, mas os rolamentos que ficam no carretel é muito comum que eles não venham com a marca. Agora aqui o mecanismo de freio, o conjunto motriz dessa carretilha, eu achei excelente. Aonde pesca-se com uma Shimano, pesca-se muito bem com essa carretilha também. É uma coroa extremamente bem feita, bem usinada, um pinhão muito bem feito também, bem usinado. Então a mecânica dela, o conjunto motriz é de excelente qualidade. O sistema de freio eu gostei bastante e o sistema de drag clicker dessa carretilha é excelente, é muito bem feito e é o melhor sistema que existe,
porque ele de fato faz barulho, né? Ao contrário de outras carretilhas chinesas, onde o mecanismo não faz praticamente barulho nenhum, aqui é o contrário, aqui ele faz barulho legal, ó. Para quem estiver buscando um equipamento mais robusto, com mecânica confiável, com chassi confiável, com 2 opções de carretel, com certeza essa carretilha é uma excelente opção. O fato deles indicarem para a gente que essa carretilha tenha 11 rolamentos e ela não entregar os 11 rolamentos é um pouco chato. É normal que essas marcas comprem os equipamentos de outras empresas, só coloquem a marca deles e revendem. Então muitas vezes eles nem desmontam, eles nem sabem como que é a mecânica real desse equipamento. Então eu achei que essa quantidade de rolamentos irregular, eu achei um pouco chata. Eu vou dizer para você deixar de comprar a carretilha por causa disso? Não, mas é um ponto chato sim. Eu acho que isso aqui deve ser mencionado, então se você for comprar, compre tendo consciência, sabendo que a carretilha não tem todos os rolamentos que é mencionado. Isso não faz dela ruim, mas ela poderia ser ainda melhor caso viesse com todos os rolamentos. O antirreverso dela, apesar de convencional, é um antirreverso padrão, ele não é ruim, ele funciona bem, vai durar bastante tempo. Poderia ser um antirreverso melhor, mas também não vou dizer para vocês que é um ponto a se deixar de comprar esse equipamento somente pelo fato dela não ter o antirreverso de micro roletes, beleza, pessoal? Então, resumidamente falando, é uma carretilha que eu gostei e é uma carretilha que eu recomendo. Assino embaixo porque a carretilha é realmente muito boa. Beleza? Então é isso. Caso tenha deixado de falar alguma coisa, caso ficou alguma dúvida, eu peço que vocês deixem aqui embaixo nos comentários, que eu estarei respondendo a todos vocês. O link para a compra desse equipamento vai estar na descrição do vídeo. Eu conto com o like de vocês aqui nesse vídeo e com a inscrição de quem ainda não for inscrito nesse canal. Beleza? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!